Pessoal, depois daquela cena lastimável onde o atual presidente da República faz uma fala um tanto quanto desajeitada, uma fala bem grosseira em relação a uma moça, aí, inevitavelmente começou a viralizar um vídeo onde o Bolsonaro faz uma fala bem mais amena. E as críticas foram pesadas contra ele. E o quanto a Rede Globo tenta passar o pano para falas totalmente, sabe, sem noção, nonsense do atual presidente da República. O vídeo que está circulando aí nas redes sociais foi publicado, inclusive, por vários parlamentares. O Gil Diniz, conhecido como Carteiro Reaça nas redes sociais, escreveu o seguinte: preciso dizer mais alguma coisa? Quando o presidente Bolsonaro se referiu a uma jornalista japonesa como japonesa, a Globo noticiou no Jornal Nacional. Mas quando Lula trata o negro de uma forma preconceituosa, é só uma brincadeira. Assiste aqui o vídeo comigo, pessoal. Bolsonaro estava se referindo ao livro Tormenta, sobre o primeiro ano do governo dele, e chamou a autora, a jornalista Thaís Oyama, de japonesa. O presidente Lula hoje tinha tudo para sair só com manchetes positivas, né? E o Lula é capaz de jogar tudo isso fora com uma gracinha, com um populismo barato, sabe? Que é totalmente inadequado. Ele olhou aquela moça bonita e não pensou em dizer: olha, você é doutora, você tem mestrado, você é uma funcionária. Ele simplesmente identificou a afrodescendente gosta de batuque e ela pode ser casada com alguém, sabe? É uma brincadeira, sabe? Que não é inocente, que não é inofensiva, sabe? Fora de hora. Pois é, pessoal, vamos falar gracinha, brincadeira. Vamos entender alguns pontos? O deputado federal Gustavo Gaia, ele participou de uma live no podcast Três Irmãos, onde ele fez uma citação, e uma citação até técnica, onde ele citou que a falta de alimentos faz com que as pessoas tenham uma redução no seu QI e que pessoas mal intencionadas se aproveitam disso para fazer inclusive a tirania, o autoritarismo nesses países, a democracia fica mais fraca, enfraquecida. Teve críticas de todos os lados, mas hoje o Ministério Público ele processa o Gustavo Gaia falando que ele cometeu um racismo contra o povo africano. Pois é, o que eu quero mostrar para vocês é que se essa mesma fala que o Lula fez agora tivesse saído da boca do Gustavo Gaia, tivesse saído da boca do Nicolas Ferreira, a forma de ver isso e a forma de tratamento seriam totalmente diferentes. O ministro dos Direitos Humanos não se manifestou, Aniele Franco não se manifestou nesse caso, ninguém da esquerda falou. E quando teve que citar o assunto, para não falar que deixou passar batido, que a passação de pano seria grande demais, vem dizer que é uma gracinha, uma brincadeira de mau jeito. Pois é, a gente sabe muito bem como as coisas funcionam no Brasil, né? Então, assim, sabe, a gente hoje já não acredita mais na seriedade das condições realizadas na análise aí da maioria dos profissionais. E eu digo para vocês, sem o menor problema. Se fosse o Bolsonaro que tivesse dito, eu falaria que a fala é idiota mesmo, da mesma forma que eu falo em relação à fala do Lula. Se realmente alguém da direita faz uma fala totalmente fora do contexto assim, tem que ser criticado. Agora vamos lá. Bolsonaro falou, olha, é o livro de uma japonesa. Pois é. É o fim do mundo, é misógino, é machista, é xenofóbico. Quando o Lula fala, da forma que ele falou, sobre a moça que merece respeito, é brincadeira. Pois é. E aí como que vocês vão ter credibilidade para poder defender pautas como essa? Então, vexatório. Principalmente, vamos falar aqui, como é que vocês vão ter moral e conduta para defender a pauta de cuidado com o dinheiro público quando a gente tem noticiar matérias como essa aqui da Revista Oeste. Ministros de Lula fizeram mais de 1,4 mil voos em jatinhos da FAB em 2023. Eles também viajaram, inclusive, para o exterior, ou seja, é
o governo do turismo, né? Turismo para eles, que gostam de viajar à torta e à direita. E o brasileiro não tem nem grana para poder passear aqui dentro, né? Os ministérios do governo Lula fizeram 1.484 voos em jatinhos da Força Aérea Brasileira em 2023. O número representa um aumento de 36% em comparação com os voos dos ministros do governo Bolsonaro em seu primeiro ano de governo, que acumulam 1.090. Os dados foram publicados nesta sexta-feira pelo jornal A Gazeta do Povo. Valdez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional, fez 99 viagens. Flávio Dino, então ministro da Justiça e Segurança Pública e atual ministro do Supremo Tribunal Federal, fez 94 viagens. Foram 44 voos. De ida ou volta para São Luís, seu reduto eleitoral, Dino costumava alegar questões de segurança para viajar de jatinho. Pois é. E sabe, uma das bandeiras que a gente defende muito é o fim dos privilégios. E aqui, a gente também não pode deixar de abrir os olhos aqui sobre, sabe, a farra com esse dinheiro público. É o seguinte, hoje a gente vive no tempo da internet, no tempo em que reuniões se fazem por videoconferência, no tempo em que você só sai de casa mesmo se for estritamente necessário. E, sabe, é absurdo, é voos de jatinho para inaugurar placa de ponte lá no reduto eleitoral dessa turma. É voo de jatinho para ir até em leilão de cavalo, vocês sabem disso. Sabe, é um escárnio com o dinheiro público. A legislação brasileira deveria ser mais séria com relação a esse gasto do dinheiro público. É por isso que o brasileiro fica revoltado em pagar os seus impostos. É por isso que o brasileiro se sente roubado quando ele paga os seus impostos e vê o seu imposto revertendo em jatinho para ministro ficar indo e voltando para casa para poder ficar lá em Brasília passeando. Porque efetivamente de bom para o povo brasileiro você não vê nada, absolutamente nada, nada, nada. Vamos lá, partindo para outra matéria. Vamos falar ainda da questão da ABIN. É o seguinte, vocês viram que teve uma ação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou um mandado de busca e apreensão em relação ao Ramagem, que era o diretor da ABIN à época de Bolsonaro, e em relação ao Carlos Bolsonaro. Um novo ciclo começa a acontecer. Antes, as decisões do ministro do Supremo Alexandre de Moraes eram quase que inquestionáveis. Ninguém sequer questionava as ações do ministro Alexandre de Moraes. Sabe, ele, em decisões assim absurdas, abruptas, ele chegava a afastar direitos e garantias fundamentais, como por exemplo o caso da filha do Oswaldo Eustáquio, em que uma menina de 15 anos teve as suas contas bloqueadas por causa de uma ação do pai. Sabe, são coisas assim assustadoras, mas a grande imprensa não tinha preocupação em rebater, em questionar os métodos utilizados e perguntar, peraí, isso aqui está juridicamente eficaz? Eles só ouviam os juristas da esquerda que estavam ali para passar pano e com medo total de fazer questionamentos. Acontece que está mudando um pouco. Com o Carlos Jordi, a mídia falou, opa, peraí, ele mandou busca e apreensão no Carlos Jordi, falando que era em relação a 8 de janeiro, prendeu os celulares do líder da oposição por uma suposta conversa que não teve resposta e por uma foto que foi adulterada e foi uma grande fake news da Globo. Em relação ao deputado Ramagem, também começou o questionamento e ao Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro teve uma devassa, inclusive na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo que por uma conversa que também não teve resposta do WhatsApp, em que Ramagem nem era mais diretor da ABIN. E os métodos começaram a ser questionados. Agora, ainda sobre esse caso da ABIN, a própria Folha de São Paulo começa a questionar. Investigação da ABIN paralela tem indícios contra suspeitos e uma série de lacunas. Ou seja, ela tem indícios ali sobre os suspeitos, mas tem lacunas grandes demais nas decisões. As decisões de Alexandre de Moraes, do STF, sobre a atuação da ABIN no governo de Jair Bolsonaro trazem até o momento indícios de irregularidades, mas deixam ainda lacunas sobre como se deu, na prática, a atuação da ABIN paralela, com base em 3 decisões de Moraes no inquérito conduzido pela Polícia Federal. Então, o que começa a entender aqui? Peraí, tá tendo um monte de lacuna, porque também teve atuação do governo Lula. Pois é, o pessoal da ABIN no governo Lula seguia mais ou menos o mesmo liame, a mesma linha. Veio uma matéria do Metrópolis e disse o seguinte, peraí, a falta de lei
abre brecha para a defesa de software espião pela ABIN. A falta de uma legislação específica sobre o uso de novas tecnologias para acessar dados privados pela Agência Brasileira de Inteligência é usada como justificativa para o uso do First Mile, o objeto que permite ver a geolocalização em tempo real pelo número do celular. Operações da Polícia Federal nas 2 últimas semanas miram um esquema de uso desse software israelense entre 2019 e 2021 para espionar de forma ilegal adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mesmo com investigação, uma parte importante dos servidores ativos da ABIN, ou seja, ativos da ABIN é que estão ainda no governo Lula, entende que o uso da tecnologia está dentro da lei, desde que os números de celulares inseridos no programa sejam precedidos do protocolo da agência, como plano de cooperação e ordens de busca. Ou seja, é um grupo de gente que está lá dentro da ABIN, servidores concursados que estão falando, peraí, os critérios de utilizar os softwares First Mile não é ilegal. Se for assim, todos que utilizaram o First Mile, inclusive gente do governo Lula, vão ser todos punidos. Então, peraí, tem lacuna aqui, tem abertura, tem brecha aqui para mostrar que a coisa não é bem assim. E aí, aos poucos, as matérias de jornais começam a acender uma luz e falar, peraí, os métodos ultrapassam os limites da legalidade, tem coisa errada acontecendo. E assim, acho que já escancarou isso há muito tempo. 1 ano depois, o diálogo já começou a mudar. Mas 1 ano, vai ter eleição. Como que a imprensa vai tratar isso? A gente vai estar acompanhando e vai estar trazendo tudo para você em primeira mão, tá bom? Se você ficou até o final do editorial, coloca no comentário, gostei, fiquei até o final. Se não gostou, coloca no comentário qual parte do conteúdo você não gostou para que a gente vai se adaptando, tá bom? Obrigado, fica com Deus, que o seu domingo seja sempre abençoado. Às 7 horas da noite eu estou aqui de volta com mais um conteúdo para vocês. Então te espero às 7 horas. Abraço.